Olá pessoal, vamos dar um minutinho só para dar 8h30 o pessoal chegar. Você que já está aí, compartilhe o vídeo, nos ajude a divulgar. Que dia é hoje? 10. 9, né? 9. Já vou pôr o link lá, tá? O pastor Estela está colocando o link no WhatsApp. E nós vamos iniciar aqui. Faz uma oração. Paizinho, em nome de Jesus, nós queremos colocar nas suas mãos esse tempo de palavra agora, Pai. Te agradecemos pela adoração, onde pudermos sentir a Tua presença, o Teu toque, o Teu Espírito Santo em nós, ó Pai. O Teu Espírito Santo com transformação, com cura, com libertação, com vida, com o Teu poder, Papai. E agora, Pai, queremos ouvir a palavra que vem do Teu coração, Papai. Usa o Rogério, Pai, e abre os nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra, Papai. Abre os ouvidos de cada um que está agora ouvindo, Papai. Senhor, que essa palavra também traga cura, traga esperança, traga libertação àqueles que ouvirem, Papai. Abençoa, Senhor, cada um que está ouvindo agora, que está vendo esse vídeo, Papai. Em nome de Jesus. Em Amém. nome de Jesus. Amém. Nós sabemos por que amanhã é chamada de Sexta-feira da Paixão? Nós sabemos disso? O porquê? Nós sabemos o porquê a morte de Jesus, esse momento todo é chamado de a Paixão de Cristo. Eu vou colocar uma música de fundo aqui. Era tão boa aquela época que eu tinha piano quando eu falava. Do fundo. De vez em quando eu tenho de novo, eu sei disso. É mais uma provocação. Tá aqui. Agora eu tô, ó. Momentos antigos com piano de fundo. Eu vou ler Lucas 22, a partir do 66. Por que se chama Paixão de Cristo? Ao amanhecer, todos os líderes do povo se reuniram, incluindo os principais sacerdotes e os mestres da lei. Jesus foi conduzido à presença desse conselho, e eles perguntaram: Diga-nos, você é o Cristo? Jesus respondeu: Se eles disserem, de modo algum acreditarão em mim. E se eles fizerem uma pergunta, não responderão. Mas de agora em diante, o Filho do Homem se sentará à direita do Deus Poderoso. Todos gritaram: Então você afirma que é o Filho de Deus? E ele respondeu: Vocês dizem que eu sou. Vocês dizem que eu sou. Usou o nome de Deus aqui. Que necessidade temos de outras testemunhas, disseram eles. Nós mesmos o ouvimos de sua boca. Jesus estava com os discípulos no Getsemane, orando. Vieram os guardas e o prenderam, como se ele fosse um cachorro bravo, com raiva. Paus e pedras e cordas e amarraram ele. E aí Pedro acerta a orelha de um soldado e Jesus coloca de volta a orelha do soldado. E ele é levado, sendo espancado pelo caminho. Apanha um pouco mais. Ele foi traído por Judas, que falou onde ele estava. Ele foi negado por Pedro, na beira da fogueira, alguns minutos antes. E ali então ele é julgado pelos
pelos líderes, pelo conselho. Um julgamento fajuto. E aí nós temos em Lucas 23, na continuação, um outro julgamento. O julgamento de Pilatos. Então todo o conselho levou Jesus a Pilatos. Começaram a apresentar o caso. Este homem corrompe o nosso povo, dizendo que não se deve pagar impostos ao governo romano e afirmando ser ele próprio o Cristo Rei. Então Pilatos lhe respondeu: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: é como você diz. Pilatos... Pilatos se voltou para os principais sacerdotes e para a multidão e disse: não vejo crime algum neste homem. Mas eles insistiam. Ele provocava revoltas em toda a Judéia com seus ensinamentos, começando pela Galileia e agora aqui em Jerusalém. Então ele é galileu? Perguntou Pilatos. Quando responderam que sim, Pilatos o enviou a Herodes Antipas, pois a Galileia ficava sob a jurisdição e naqueles dias ficava sob sua jurisdição. E naqueles dias ele estava em Jerusalém. Herodes se animou com a oportunidade de ver Jesus, pois tinha ouvido falar a seu respeito e esperava, havia algum tempo, vê-lo realizar algum milagre. Fez uma série de perguntas a Jesus, mas ele não lhe respondeu. Enquanto isso, os principais sacerdotes e mestres da lei permaneciam ali, gritando acusações. Então Herodes e seus soldados começaram a zombar de Jesus e ridicularizá-lo. Por fim, vestiram nele um manto real e o mandaram de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos, que eram inimigos, tornaram-se amigos. Então Pilatos reuniu os principais sacerdotes e outros líderes religiosos juntamente com o povo e anunciou seu veredito: vocês me trouxeram este homem acusando de liderar uma revolta. Eu o interroguei minuciosamente a esse respeito, na presença de vocês, e vejo que não há nada que o condene. Herodes chegou à mesma conclusão e o enviou de volta a nós. Nada do que ele fez merece a pena de morte. Portanto, ordenarei que seja açoitado e o soltarei. Era necessário libertar-lhes um prisioneiro durante a festa da Páscoa. Um grande clamor se levantou da multidão. E a uma só voz gritavam: mate-o, solte-nos Barrabás. Então esse Barrabás, estava preso por ter participado de uma revolta em Jerusalém contra o governo e ter cometido assassinato. Pilatos discutiu com eles, pois desejava soltar Jesus. Eles, porém, continuaram gritando: crucifique-o! Crucifique-o! Pela terceira vez ele perguntou: por quê? Que crime ele cometeu? Não encontrei nele motivo para condená-lo à morte. Portanto, ordenarei que seja açoitado e o soltarei. A multidão gritava cada vez mais alto, exigindo que Jesus fosse crucificado, e seu clamor prevaleceu. Então Pilatos condenou Jesus à morte, conforme exigiam. A pedido deles, libertou Barrabás, o homem preso por revolta e assassinato. Depois entregou-lhes Jesus para fazerem com ele o que quisessem. Quanta injustiça! Quanta injustiça por alguém que não morreu, que não foi morto, que entregou sua vida para morrer. Jesus, por amar tanto o povo, por amar tanto cada um daqueles acusadores, por amar tanto eu, você, nós, ele faz um ato apaixonado de se entregar por nós. A qualquer momento ele poderia ter estalado um dedo. Melhor do que Thanos, vinha aquele monte de anjos do céu e acabava com tudo. Ele não fez isso. Ele não abriu a boca. Ele não gritou, ele não se esgoelou lá. Como um cordeiro mudo, ele não abriu a boca, ele se entregou. Jesus permitiu que a vida dele fosse tirada.
Ele entregou sua vida. Por amor. Isaías diz que ele morreria pelos nossos pecados. Entenda isso. Ele não foi morto na cruz pelo processo como um todo. Ele foi morto na cruz por nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi morto por nossas transgressões, por nossa maldade. Aqui nós vemos aquele que tanto amou, aquele que amou por paixão, aquele que estava apaixonado por nós. Ele se entrega para morrer por nós, pagando a dívida do nosso pecado. E de que forma? Com traição, com negação, com 3 julgamentos injustos. Lucas não descreve, mas no momento em que ele é ridicularizado por Herodes, os soldados fazem uma coroa de espinhos e colocam na cabeça dele, e apertam aqueles espinhos na cabeça dele. E ele que tinha sido açoitado por ordem de Pilatos, ele com as costas todas machucadas, eles colocam um pano de púrpura nas costas dele. E ele está ali nu, envergonhado, com aquele pano nas costas, grudando nas feridas das suas costas. E ele aguenta tudo aquilo calado, a zombaria. Fecham os olhos dele e batem com uma cana seca na cabeça dele. Profeta, diga quem te bateu, diga quem te bateu. E tudo isso ele sofre sistematicamente, passo a passo, para que todas as gotas de sangue dele fossem derramadas por nós. Desde o primeiro soco e chute que ele toma naquela montanha, o sangue dele começa a ser derramado por nós. Todo o caminho que ele vai apanhando, amarrado. O julgamento injusto com os líderes, onde ele responde a palavra para eles. O julgamento injusto com Pilatos, que lava suas mãos. O julgamento injusto com Herodes. E Pilatos tendo poder, ele não usa sua autoridade para o bem. A mulher dele teve um sonho, a mulher de Pilatos, que ele não deveria se meter no julgamento de Jesus, que ele era um homem bom. E ele não ouve sua mulher, Pilatos. Ele lava as mãos. Ele pede uma bacia e fala: olha, estou lavando as minhas mãos da culpa desse homem. Que lavando as mãos? Você não fez nada. Vai ser condenado também por isso. Porque o Criador dos céus e terra, aquele que é o verbo, aquele que é a ação criadora de Deus, ele está ali. E você não o reconhece, você o acusa. E você deixa que o acusem. E você não faz nada por ele. Não tem como lavar as mãos. E são 3 julgamentos. 3 julgamentos inconsistentes. 3 julgamentos mentirosos. E agora ele sofre traição, negação e injustiça. Ele sofreu em sua carne, ele sofreu em seu coração. Seus amigos agora o traem ou negam, fogem dele. Ninguém está ao lado dele. E ele fica sozinho. E por que acenderam uma fogueira? Porque estava frio e ele estava nu. Os prisioneiros eram colocados nus para a crucificação. Imagina, você vai olhar na cara dele e vai estar só hematomas e sangue pisado, sujo de sangue. E eles colocam aquela coroa de espinhos na cabeça dele. Ele não remove. Quem de nós que um espinho entra na sua mão, você não corre para tirar? Ele não remove. Ele aceita por paixão, porque ele nos ama. E ele permite que façam isso com ele, porque ele nos ama. Porque ele está apaixonado por nós. Porque ele tinha um objetivo de vida: morrer por nós, entregar a sua vida por nós. Jesus está ali para isso. Ele veio para esse mundo para isso, para quitar a nossa dívida. Os nossos pecados nos separaram de Deus. Para Deus não há um justo, nenhum sequer. Nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Um cordeiro era morto pelos pecados do seu dono. E agora nós temos alguém que não mereceu a morte, porque nunca pecou, morrendo pelos pecados de uma população inteira, de uma humanidade inteira de pecadores. Ele cumprindo o sacrifício pelos nossos pecados.
para que nós não fôssemos mais escravos do pecado. Porque no momento que você pecou, você agora deve para o pecado. E ele vem pagar a sua dívida com o pecado, para que você tenha vida. Por quê? Porque ele te ama, porque ele é apaixonado por você. E essa é a paixão de Cristo. Deixar-se morrer. Imagina, como você vai agir se você ama alguém? Você dá tudo para essa pessoa. Eu amo a Estela, eu amo os meus filhos, meus pais, eu amo os meus membros, minhas ovelhas na igreja. Não quero nada de mal aconteça a eles. Jesus não queria que nada de mal acontecesse a nós. Mas a nossa descendência em Adão pecou e viemos pecando. E ele teve que tomar uma ação drástica, que é pagar pelo nosso pecado. Então ele sabia a todo tempo que cada tapa que ele tomava, cada chute que ele tomava, cada cuspida, cada soco, cada chicoteada, cada ação de violência que ele sofreu foi por amor a nós. Foi por nos amar demais que ele sofreu demais. E agora ficamos chateados com pequenas injustiças? Com pequenas traições? Ele nos amou tanto que superou tudo isso ali. E na cruz, ele coloca em prática o que ele mesmo disse. Quando ele fala, amem os seus inimigos. Falem bem dos que perseguem vocês. Ele chega na cruz e fala, Pai, perdoa eles não sabem o que eles fazem. Ele cumpre tudo o que ele fala. Ele cumpriu tudo que estava escrito acerca dele. Porque ele nos amou. Nos amou. Essa semana deveria ser uma semana muito especial para os cristãos. Eu lembro que alguns anos atrás eu fiz 5 vídeos explicando detalhes da Páscoa. De segunda a sexta. Para que fôssemos preparados para celebrar a Páscoa. Porque é uma semana inteira. Desde Jesus entrando em Jerusalém, sendo adorado em cima do jumento. Jesus, a última passada por Jerusalém, ele sobe na montanha, ele chora pela Jerusalém que ele ama. E aí ele sobe e celebra a ceia com seus discípulos. E ele vai para a montanha orar, e eles dormem, ele ora sozinho. E ali ele já começa a ser perseguido, ele é traído com um beijo de Judas. Aquele que é beijado a face, Judas dá um beijo no rosto dele, eles vêm, pegam ele, batem nele. E Pedro nega, e os discípulos fogem, fica só João, o pequeno jovem João, 17 anos. Maria Madalena, de quem expulsou vários demônios, Maria sua mãe, e tem uma terceira Maria. Eu não lembro que Maria que é essa. Eu tô com a minha cabeça aqui apertada, segurando o choro aqui para falar disso. Por quê? Jesus morreu porque nos amava. Ele entregou a vida porque nos amava. Amanhã, sexta-feira, que nós vamos lembrar da morte dele. Guarde um tempo para meditar em Jesus. Guarde um tempo para ler o que ele fala. Para ouvir o que ele dizia. Guarde um tempo para adorar com uma canção e deixar essa canção estar dentro de você e te lavar. Gasta um tempo na palavra. Dedica um tempo a ele. Ele merece. Dedica um tempo a ele. Esse é um dia dolorido para nós. Nós vamos lembrar da ressurreição dele no domingo. Domingo é ótimo. Domingo eu fui acostumado a minha família a comer o bacalhau delicioso e comer o chocolate. Mas para chegar no domingo delicioso tem que passar pela sexta-feira dura. A sexta-feira da morte. A sexta-feira do espancamento, de carregar a cruz, de cair com ela. Para chegar no domingo tem que passar pela sexta-feira. Não tem atalho. Para que Jesus morresse por nós e levantasse em nosso lugar, ele passou pelo processo da morte. Não dá para nós chegarmos no domingo sem passar pela sexta-feira. Essa deveria ser uma semana de reflexão para você. De confissão de pecados, de acertar seus erros,
de se examinar seu coração. Esqueça a epidemia. A sua vida eterna é mais importante do que a epidemia nesse momento. Esqueça a epidemia. Esqueça as séries de TV. Esqueça tudo que a internet está te possibilitando. Vários abençoados providenciaram vários cursos, treinamentos e vídeos interessantes para as pessoas não ficarem entediadas em casa. Mas agora não é hora de pensar nisso. Agora é hora de pensar que Jesus morreu pelos seus pecados. O que você vai fazer em relação a isso? Você vai confessar seus pecados. Você vai reatar seu relacionamento com Ele. Você vai colocar objetivos claros. Novamente estamos fazendo uma comunidade missional aqui, uma CM diferente do normal. Eu não tinha como deixar de falar essas coisas. Esse é o discurso da minha vida, falar sobre Jesus. A morte e a ressurreição dele. Eu fui consagrado pastor para isso, para falar que Jesus morreu por nossos pecados e ressuscitou. Ele é o primeiro a fazer isso, e nós iremos atrás dele. Pergunto para os meus amados aqui ao redor. Qual que é o principal dessa palavra para você, para a gente poder fechar isso? Não tem duas perguntas hoje, uma só. Qual que é o principal dessa palavra para você? Você que está assistindo a gente pela internet, aí pelo Facebook, você que vai ver a reprise disso aqui depois no Facebook mesmo, no YouTube, escreva nos comentários qual que é o principal para você. De tudo que eu falei aqui, qual a parte da Bíblia que saltou aos seus olhos assim, ó, que te chamou a atenção? Qual que é o principal para você? De tudo que eu falei. Quem quer falar primeiro? Para mim o principal é o amor de Jesus, né? O amor incondicional dele. Não hesitou, não titubeou, mas ele se entregou por amor a nós, né? Por amor a cada um de nós. E ele se entregou não por pecados pequenos, médios ou grandes, mas por todos os pecados, né? Por todos os pecadores. Aqueles que pecam pouco, aqueles que pecam muito, aqueles pecados que são aparentes, aqueles que a gente não percebe, mas ele morreu por todos os pecadores e por amor. Amém. Quem mais? Alguém que mais quer falar? Sua mãe colocou aqui, tanto amor. Essa foi a música do nosso culto de ontem, que a gente não conseguiu colocar na internet depois. Alguém mais quer falar alguma coisa sobre isso? Principal para você hoje? Glorioso Jesus, Tu és a vida que há em mim. Sem o seu sacrifício, a sua doação, eu não estaria aqui. Paulinho Grossi. Saudade de você, Paulo. Também. Alguém mais quer comentar o principal aqui hoje para você? Aqui, Nicole, Arthur, Daniel, querem comentar? Pra mim é isso mesmo, do amor que Jesus sentiu pela gente. Aceitar. A Nicole falou do amor que Jesus sente por nós para aceitar e passar por isso. Tati, pra mim, é a entrega dele morrer Fala por pra cá, nós. mais perto. A Tati colocou que pra ela é a entrega de Jesus e ele ter morrido por nós. Amém. Amor incondicional. Daniel quer comentar? Arthur quer comentar antes de fechar aqui? Acho que o principal é o amor mesmo. Cruz de amor, né? Desculpa? Cruz de amor, né? Cruz de amor. O principal é o amor. Acho que é mais isso dele não ter hesitado mesmo. Do quê? Ele não ter hesitado. Arthur falou que ele não teria hesitado em fazer isso. Eu acho bonito um quadro que fala... É como se fosse Jesus falando. Você lembra quem escreveu isso? Tá num quadro, uma frase assim, ó. Por você, eu faria isso 1000 vezes de novo. Já viu esse quadro? Eu achei bonito isso.
de falar que Jesus fez isso de forma... Ele optou por isso. E que ele não se arrependeu até o fim. Alguém mais quer comentar sobre isso? Alguns estão comentando no GNF, outros no Amigos GNF. A Carlinha falou, morreu se deu por pessoas tão falhas como nós. Fale por você, Carla. Brincadeira, somos falhas sim, Carla. Alguém mais quer fazer o seu comentário? Do principal para você? Não? Então vamos orar para encerrar. Senhor Deus, na sua presença, nós queremos colocar nossas vidas. Nunca vamos merecer o que Jesus fez por nós. Jesus, seremos eternamente gratos por isso. Pelo seu amor por nós. Por nos escolher para a salvação. E nos dar essa possibilidade toda de reunir ao Pai, de ter pecados perdoados e ter a vida eterna como destino. Jesus, em nada a nossa vida é preciosa aqui nessa terra. Nós queremos te representar aqui. Nós queremos valorizar mais a vida eterna do que a vida terrena e fazer a vontade do Pai enquanto vivermos. Jesus, nós te amamos, Jesus. Você sabe disso. E não é só pelo que você fez, mas pelo que você é. Que pessoa magnífica você é, Jesus. Sempre nós nos lembramos disso. Quando tomamos a ceia, quando chegar nessa época, sempre nos lembramos disso, Jesus. Você não nos deixou nenhuma obrigação. Você fez isso de forma incondicional por nós. Por nos amar tanto. Você fez isso, Jesus. Perdoa nossos pecados e nos projeta para uma vida eterna incrível com o Pai. Você é digno de ser adorado, Jesus. Merecedor de adoração. Nos aproximamos a Ti, Jesus, de Ti como pecadores arrependidos. E você pega a nossa vida e transforma, você nos purifica, você nos capacita e nos envia ao mundo capacitados de poder, capacitados de raciocínio, para poder lidar com as situações do mundo. E nos envia como seus mensageiros, nos envia como filhos, como amigos, como enviados. Jesus, não há palavras que descrevem nesse momento o que a gente sente por Ti. Só posso dizer, nós Te amamos, Jesus. E nós queremos a cada dia ser mais como Você. Pensar como Você pensa, amar como Você ama e ter a coragem que Você tem de fazer o certo, dia após dia. Ser o nosso exemplo de vida, nosso modelo. Nós queremos Te imitar em tudo e assim agradar ao Pai. Muito obrigado, Jesus. Nos entregamos às Suas mãos hoje. No Teu nome oramos, Jesus. Amém, Senhor. Meu pai colocou ali, aceitar tanto sofrimento por amor a nós. É importante para ele hoje aqui. Mais algum amigo de GNF? Deus abençoe. Nos vemos no domingo. Domingo vamos falar sobre a Páscoa e a ressurreição. Amém. Deus abençoe, queridos. Tamo junto.